Até que, enfim, fazem precisamente 2 anos que eu estou trabalhando nesse documentário. Precisamente porque é bem próximo da data que eu me tornei associado de Dáquila Pesquisas. Esse documentário é desenvolvido em vários episódios. Esses episódios não são lineares. Eu não considero eles mesmo lineares. Ele é baseado em fatos, experiências, relatos de pesquisadores e que tocam em temas, em assuntos polêmicos, que partem da origem da humanidade, de civilizações antigas, arqueologia proibida, fenômenos extradimensionais, biotecnologias, e é claro e evidente que esse documentário está ligado com a minha pessoa, a maneira como eu estou vendo esses fatos e esses relatos. Hoje eu estou em um lugar muito importante, é o vilarejo de Saint-Martin-Lys, na França. É um lugar muito importante para Dáquila Pesquisas, mas hoje eu não vou falar dele. Hoje, oficialmente, para esse primeiro episódio, nós teremos uma entrevista fantástica com a querida Eliane do Canto. Eu fui até Avalon, em Dáquila Pesquisas, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e tive a oportunidade de encontrar a Eliane do Canto, algo que não foi programado. A Eliane do Canto revelou parte de suas experiências, de seus treinamentos relacionados aos ultradimensionais. Então, o tema de hoje, o primeiro tema, são os ultradimensionais com a Eliane do Canto. Eu convido vocês a se colocarem bem confortáveis e apreciarem a entrevista com a Eliane do Canto. Um beijo no coração de todos. Até daqui a pouco. Antigamente não era assim, eu sou dos tempos dos antigos, não era assim, que sofrimento que era. Você pode falar um pouquinho desse tempo de antigamente? Eu posso. Você quer saber quando eu entrei aqui ou quando é que aconteceu a minha situação com os ultras? Quando que aconteceu sua situação com os ultras? Muito bem. Isso foi no ano de 2004. E eu já estava em Dáquila, na época, Projeto Portal. E naquela época, eu estava trabalhando em rádio. Eu sou jornalista de profissão, eu era chefe de reportagem da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. E eu não podia vir a Dáquila nunca, eu só podia vir nas minhas férias, porque eu tinha plantão, aquelas coisas, né, final de semana. Aí era Páscoa, e estava acontecendo a viagem de Páscoa. E eu estava muito chateada, muito triste, estava no computador lá de casa, né? Aí eu estava lá conversando com a galera, assim, o pessoal que não foi. Na época, ainda a ferramenta de contato era o Yahoo, grupos. Eu me lembro. 2004. E aí eu estava no meu apartamento e tal, estava ali tomando uma latinha de cerveja, estava ali conversando, aí eu resolvi ir no quarto. Estava anoitecendo, era umas 6h30, 7 da noite. Quando eu entro no quarto, tinha uma chuva de partículas prateadas. Eu chamo de chuva de prata. Um negócio que caía do teto, assim, caía, o quarto inteiro, só no meu quarto. Inteiro. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto um troço desses, e meu quarto estava escuro, a janela estava fechada, era cortina fechada. Eu fiquei assim, como, né? Aquela coisa caindo do céu, assim. Aí eu me ajoelhei, assim, no colchão, na cama, eu falei, meu Deus, o que diabo de sobrenatural, o que é isso, né? Aí fiquei assim, tudo bem, saí do quarto meio estranho, assim, continuei no computador. Aí quando eu fui dormir, estava lá de novo, aquela chuva de prata. E eu deitei na cama, sentei e eu olho assim, no pé da minha cama, tinha uma coisa oval assim, e aquele negócio assim, dentro da coisa oval tinha algo que se movimentava, uma energia que se movimentava. E dali começaram a sair flashes de luzes. Assim, flashes, eu meu Deus, eu assim, ajoelhei de novo na cama de isso, né? E saía, aí eu não tinha explicação, aí eu adormeci, tava aquele negócio lá. No outro dia, conseguiu dormir? Eu consegui, mas depois de 3 horas aí, dormi.
Já era madrugada a hora que eu fui dormir, porque eu ali presenciando aquele espetáculo assim lindíssimo, era contínuo, era uma chuva de prata assim, contínuo, e aquele troço ali, de coisa entrando. Aí eu dormi. No outro dia de manhã, eu não enxerguei, não vi, abri a janela, não tinha nada, parecia que não tinha nada, mas entardeceu e começou de novo. Isso durou uma semana, e aí... Todos os dias? Todos os dias, e aí eu comecei a ver durante o dia também. Eita. E eu fiquei assim, né? Como, que é isso? E ninguém vai me explicar, naquela época ainda eu não estava ainda trabalhando com o Urandir diretamente, né? E não tinha WhatsApp, assim, era tudo pelo Messenger, né, do Facebook, era muito difícil. E aí eu consegui, conversando depois com o Felipe Castelo Branco, o Felipe falou assim, ele me chama de Nani, né? Nani, isso é um portal que aconteceu na sua casa, é um portal. Eu fiquei assim, como isso, né? Aí mais tarde, depois uns 3 meses, eu consegui falar com o Urandir, expliquei para ele, e ele disse que aquilo foi a minha ativação, a minha iniciação com a conversa física com os ultras. Aí depois, passando um tempo, um ano, eu consegui vir na fazenda. Estava de férias, não, isso foi Páscoa. No final do ano, em dezembro, eu vim para a fazenda de férias. Aí eles fez um trabalho que a gente, de manhã, que a gente tinha que, ali na descida para sondas, a gente ficava cada um 50 passos um do outro para conseguir avistar a luz da alma chama. E eu cheguei no meu ponto era aqui, bem quase aqui na chegada. Quando eu fico ali no meu ponto, eu vejo os ultras, porque eu enxergo os ultras à luz do dia. Eu vejo a energia, a bolinha, a bolona, na verdade, né? Eu comecei a ver aqueles negócios, eles vinham subindo, assim, eles subiram, assim, a subida, eu estava bem aqui na subida, viravam assim, faziam assim, ia lá, parecia um cavalo, eles se alinhavam como um cavalo, assim, jogava assim, eu vou fazer assim, desenho no ar, era mais ou menos isso, assim, eram 5, eram 2 casais, assim, eles vinham, subiam em casais. Toda a tarefa ficou aquilo. E do meu lado tinha um outro assim, maior que eu sou pequenininha, tenho 1,5 metro de altura, tinha um outro maior que meu, assim, parado, assim, de lado, assim, parecia que era uma guarda, uma escolta, assim. Gente, eu nunca vi isso foi a única vez que aconteceu. Eu daí saí correndo, fui falar com o Ura, estávamos aqui na fazenda, eu consegui ele disse, não, é verdade. Aí o que aconteceu? Todo mundo começava, ela não vê coisa nenhuma, bababá, ela não sei o que, começa o pessoal a duvidar essas coisas todas, né? E aí de noite, num trabalho de noite, ele juntou o pessoal no campinho. O campinho que a gente fala é onde tem a casa hoje da Larissa, ali era um campinho, né? Aquela região de casas ali, nós tínhamos um campinho ali. E aí tinha 200 pessoas assim ao redor, assim, ele fez um círculo, aí ele estava no centro. Aí ele começou a perguntar assim, o que você está vendo? Eu disse, 4 ultras, 2 para cima, 2 para baixo, um andou. Aí ele falou assim, não, ela não é maionese, ela enxerga mesmo. Né? Então aí começou, né, todo o meu trabalho com os ultras. Todo esse tempo eu estou sendo treinada para conversar fisicamente com eles, não é quando eu quero ainda, é quando eles querem, né? Então eu consigo ainda, eu já tive o primeiro contato físico com eles, eu já conversei com a luz, é uma luz que fala, ela é grande, assim, é uma fala prateada. Ela é uma luz que fala e é essa luz que libera a conversação física com os ultras. Eu já tive a primeira conversa com ela, mas ainda não fui liberada. Eu estou em constante treinamento, fazem 20 anos. Então, para vocês, assim, que estão chegando agora, uns acontecem cedo, né? Mas eu estou aqui há 20 anos, nesse treinamento, é praticamente diário, eu vou todos os dias aqui treinar, eu moro, desde 2020 eu moro aqui no Recanto de Rábalo, e aí eu vou treinar praticamente todos os dias. E aí estamos indo, né? É uma longa história. E eu tive a honra, assim, de preparar muitas pessoas, né? O Cássio, por exemplo, foi um deles que eu ativei, que eu preparei, né? Então, alguns outros mais aí que eu trabalhei e continuo trabalhando. Quando assim sou chamado, o Bilu chama, o orientador, o Urandir chama, e aí eu vou treinar essa pessoa.
né? Então eu vou levando. Eu sei que é uma coisa muito gratificante, porque o mundo dos ultras é algo assim totalmente diferente. Eu tô apaixonado. Quando eu descobri, eu fiquei apaixonado. Não tem como não se apaixonar. A Cecília também, a gente faz treinamentos juntos, né, de casal e treinamentos com os outros também. Não tem como não se apaixonar, não tem. É algo assim fantástico, porque eles têm um coração tão bom, eles são tão bons assim, mas às vezes eles te confundem um pouco, eles pegam peças. São brincalhões, né? Logo no começo, eu esqueci de falar até também, quando começou essa questão, eu tinha dentro da minha cabeça, eu tinha uma multidão falando. Eram tipo 50 pessoas falando ao mesmo tempo. Porque ela fez isso, eu via gente assim, eu parecia que estava enlouquecendo. Era só eu deitar ou sentar, assim, ficar calma, entrava aquele monte de voz, né? Mas depois eu comecei a ser trabalhada, Eu posso fazer a pergunta? Pode. Essas vozes eram as suas vozes ou vozes diferentes? Vozes diferentes, tanto de homem quanto de mulheres. Ok. Não tinha nada a ver com as minhas vozes, nada a ver comigo. Era uma galera, como se eu estivesse numa palestra, num auditório, ou numa festa, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, eu quase enlouqueci. Mas aí começou o meu preparo, o Irandir começou a me trabalhar, daí essa questão parou, porque isso aí tudo é o início, né? Cada um começa de um jeito. Tem alguns que ouvem os cliques aqui nas orelhas, eu ouvi também. O aborubolha, parece que você está numa piscina, tem uns negócios aqui, né? Ou às vezes o assobio forte, né? Eu tô nos assobios fortes. Às vezes pode ser os ultras e às vezes pode ser linha do tempo. Mas isso que eu tô querendo entender. Uma hora eu te explico. Beleza. Né, como diferenciar. Mas então foi sempre assim. Essas consciências, né, eles não têm mais, eles estão tão evoluídos que eles não têm mais corpo físico, eles não precisam mais ficar físicos, mas você consegue vê-los em forma de silhueta. Eles conseguem aparecer de forma humana se assim o desejarem, mas não ficam físico. O Bilu, por exemplo, quando quer, ele fica físico, né? Os nossos amigos, alguns deles ficam físicos, mas eles estão bem assim, num patamar assim que eles não ficam físicos. E tem um detalhe, eles interagem sempre em interdimensões, entre as dimensões, né? Então, eles às vezes, por exemplo, você vê um ultra quadrado. Você já viu um ultra quadrado? Não. Eu já ouvi falar, eu ouvi falar porque foi o caso que eu estava explicando em relação às dimensões, como eles se manifestam em cada dimensão, é um formato diferente. Exato, mas eles ficam quadrados. Quando eles estão quadrados é quando eles estão entre dimensões. Ele pode estar entre a terceira e a quarta, entre a quarta e a quinta, aí ele fica quadradinho. A forma redonda é da terceira, quando ele se manifesta na terceira dimensão. Eu ainda não vi quadrado. Mas quando você vê, se tiver oportunidade, vai acontecendo, você sabe que ele está com um pé aqui e um pé lá, ele está em interdimensão, ele está, né, porque é onde mais ou menos eles ficam, né, eles ficam entre as dimensões, interdimensões, de uma dimensão para outra, de um anel para o outro, tem uma parte ali que é um intermediário, é uma passagem, né? É ali onde eles ficam. É ali onde eles costumam ficar. E eles interagem até a nona, mas isso que a gente aprendeu até agora. Mas eu acredito que eles vão, um pouco mais. Eu ouvi falar que ainda os estudos dos ultras é um mistério ainda. Tem muita informação ainda que a gente ainda não acessou, é isso? Exato, é um mistério. Eu acho que um dos poucos que sabem o segredo, entre aspas, se é que existe, né? O conhecimento dos outros é o Grandinho, o Alain, né? Que já tem um treinamento bem avançado, né? Quando a luz me liberar, eu com certeza ficarei sabendo. Mas tu vê quanto tempo, né? É interessante o que você falou, quando a luz... Então, eu já ouvi essa expressão em certos livros sagrados, né? Quando a luz... Quando você representou a luz, essa luz aí, eu já ouvi ela... Quanto nos documentos dos indianos, no hinduísmo, quanto no cristianismo... A gente está falando da mesma coisa, da mesma manifestação? É uma luz que fala e ela está acima da 13ª dimensão. Ela é algo assim respeitoso. Ela é assim
uma consciência, a gente não tem ideia. É muito perto, talvez, do Supremo, do que se entenda por Deus, é um pouco antes, né? Mas ela é uma consciência muito, muito superior. Então, agora eu estou começando a entender por que essas expressões, esses relatos no passado ficaram marcados em certas religiões, grupos espirituais, por causa desse fenômeno, dessa manifestação da luz, que na verdade não tem nada a ver com conceito religioso, espiritual. Nada. São seres, são personalidades, consciências, como nós. Nós usamos uma roupagem física. Eles não, a luz já está tão adiantada que não precisa mais da roupagem física, a mesma coisa que os outros. Só que ela é superior. A gente, assim, para classificar, seria a chefona, as chefonas, os chefões dos outros. Para a gente, para qualificar, né? Sim, entendi. Interessante. A luz, eu também ouvi falar, eu consigo também detectar, já vi, os elementais, os energéticos, não, desculpa, os energéticos. Tem uma diferença entre energético, ultra e a luz. Tem. Os energéticos, eles estão um pouquinho acima, na questão evolutiva, estão um pouco acima dos ultras, mas eles trabalham juntos em paralelo e fazem a mesma coisa, tá? Eles fazem a mesma coisa, a única diferença é que eles estão um pouco superior na questão evolutiva deles, né? A diferença, por exemplo, física, do energético para um ultra, é que o ultra ele é uma bolinha, pode ser pequena, pode ser grande, ele é transparente. E eu enxergo assim, tem gente que não. Ele tem um pontinho no meio dele, um pontinho, tem nada, e depois tem aquela volta assim, que é o campo dele, né, que eu vejo como uma meia de seda. Sabe, uma meia de seda assim, entrelaçada, assim. Agora, não sei como você vai ver, cada um vai ver de um jeito, né? Mas ele tem esse pontinho. E desse pontinho de luz, assim, no centro, é que ele solta o flash de luz, que ele dá luz. Que ele joga aquele flash, assim, que a gente vê. É ali do centro. É do centro, daquela bolinha. Eu já vi ele fazer isso, ele já mostrou para mim como faz. Exato. E o energético, ele é uma bola, pode ser pequena, pode ser grande, mas normalmente ele é menor, mas é uma bola condensada. Ele não é transparente. Ele é inteiro. Então ele vai aparecer, vamos supor que ele seja dourado, ele vai ficar inteiramente dourado, ele não tem núcleo, como eu digo núcleo, ele não tem nada assim, ele é totalmente... Não é transparente. Não é transparente, ele é denso. É denso, ele parece uma lua cheia, assim. Isso. Tá sem uma lua cheia, sem aquelas manchas assim que a gente vê, uma lua cheia assim, brilhante, e ele é brilhante, seja ele branco, dourado, azul, e eu gosto demais deles, assim, porque eu já vi eles se movimentarem, assim, né, antes no meu treinamento, assim, você sabe aqueles foguetinhos de São João? Isso. Você liga assim, isso! Sai assim, pegando fogo, às vezes. São os energéticos. Eu vejo muito energético. E a gente, né, chama de... E tem os elementais, né, que está ligado aos deuses da natureza, né? Que falam também, conversam. Eu já estou em treinamento também. Já conversei, não, eu não entendi nada, mas já ouvi um casal falar comigo e foi muito interessante. Eles também vêm em casais, só que eu não consegui entender nada, mas eu vou chegar lá. Mas eles têm... Tipo, na mesma categoria que os outros? Um pouco mais abaixo. A questão evolutiva um pouco mais abaixo. Eles são luzes também? São em luzes, se manifestam em luzes. Você já andou na mata, já andou no lugar, você viu assim os pontinhos de luz? Sim. Assim, são os deuses da natureza. Ontem à noite, lá no morro. Fica muito lindo, parece assim... Muito. Esse aqui é vagalume ou não é? Aí a gente conseguiu ver um pouco. Não, isso daqui não está se movimentando muito como vagalume, não. Sim. Claro, o vagalume ele apaga sempre. Ele é contínuo, ele não apaga, ele está sempre ali, flutuando, ele está sempre ali, ou no chão, parece guardado. Maravilha. Né? Eu tenho outra pergunta. De onde vem esse título ultradimensional? Ultradimensionais. São, depois que
Posso contar uma particularidade antes? Aí, se eu me esquecer de te responder, você me lembra. O Urandir começou a falar sobre os ultras muito tempo atrás, muitos anos. Quando ele começou a falar, acho que era na década de 90 ainda, ninguém falava sobre essas consciências. E ele começou a falar, alguns anos depois começaram a vir os estudos, a gente que viu os orbes, né, que é o nome que na terceira dimensão, aquelas pessoas que pesquisam isso, normalmente são místicos, são pessoas, às vezes tem até cientistas também que pesquisam bastante isso, mas começaram a dar o nome de orbes. Ultra por quê? Porque ele está em todos, ele é um ultra, ele é uma consciência ultra dimensional, porque ele está em todas as dimensões, ele interage em todas as dimensões. Então ele é uma frequência muito poderosa, né? Sí, no, una pregunta. ¿Cómo la gente puede saber que tiene una frecuencia para trabajar con los ultras? Porque esto es un documentario, entonces la gente que va a escucharte se va a decir, bueno, es que hay posibilidad de comunicar con ellos, pero yo no sé si tengo la frecuencia o no tengo la... ¿Cómo la gente puede saber si tiene que trabajar Las fotos digitales cuando sacas para ver tus habilidades, Bilu. Siempre es Bilu. Bilu es los propios ultras. A veces llegan para la orientadora amor Larissa o para Urandir, avise Eliane que la persona X tiene la frecuencia de los ultras que va a trabajar. Allí yo voy a buscar. Vale. Entonces tenemos que venir aquí. Sí, tiene que venir aquí. No puede ser en Francia, puede ser en cualquier lugar que yo esté o no esté, mas yo voy a saber, ellos van a avisar. Cecília de Francia, hay que trabajar a ella en la frecuencia de nosotros. Recibir la información. Sí, yo voy a recibir la información de ellos, de Bilu o de Urandir, o de las fotos. Son cuatro opciones que pueden ocurrir. Mucha gente quiere, claro, mas mucha gente va a ver, mucha gente va a escuchar alguna cosa, pero no va a trabajar con ellos. Es una selección, así como tiene otras tareas que yo no estoy. Claro. Entonces, cada uno en su habilidad. Es. Y hoy en día, ¿cuántas personas hay en Daquila que pueden trabajar esta que están trabajando? Voy a contar en las manos. Vincent, Marisol, Cássio, Emerson, Alana, Carlota, Nilce, 9 personas. Así que es muy poca gente. Sí, de todo este grupo, 9 personas están siendo entrenadas para hablar con la luz. Y de esas quizá ni todos sigan. Claro, porque es muy difícil, ¿no? Hay que dar día... Trabajar con los ultras es muy difícil la selección. Donde ellos perciben que te dejas, que el ego, que la vanidad, comprende que o ego, que a vaidade... Dès que a pessoa que l'ego, il se manifeste. Às vezes a pessoa se queda tão contenta que passa de los límites e aí já não pode. Tu não me ves saliendo por aí hablando, yo me quedo quietita y ni tanto. Por isso que é difícil estar vendo, cara. No puedes, tienes que tener mucha tranquilidad, mucha humildad, mucha calma, mucha conciencia, porque vas a saber a través de ellos, vas a saber muchas cosas de la persona que está en tu frente, y no puedes usar en tu beneficio propio. Si haces eso, ellos te
te cortam e nunca mais vuelve isso. Algumas pessoas que estavam comigo foram cortadas. No tiene segunda con chance. Não há. Tengo la oportunidad. Não tem. Não há segunda chance. Não há. Eu vejo assim tantas pessoas que estavam comigo com outras habilidades. Y entonces, Elian, ¿cómo consiste gestionar esto? Porque como tú dices, es mucha información, como mucho poder, ¿no? Que te llega y como te Ujandir o ellos te lo explicaron, que te iban a dar una estabilidad y que tienes que cuidar de eso. ¿Cómo lo has gestionado? Exacto. Sí, eso. Então, discrição é todo. Discrição, consciência e atitude. A única coisa que não pode perder é a frequência da alegria. Isso não sei, eu sou terrível. Me dá muita confusão, muito barulho, muito ruído. Eu vi lá na Terra Convexa. Eu te vi na Terra Convexa quando você foi no Peru, na Bolívia, para fazer No Peru, na Bolívia. Para fazer análise. Aí quando você começou a falar, você estava falando espanhol, começou a falar aí. Eu falei, foi ali onde foi no Terra Convexa onde eu te vi pela primeira vez. Eu falei, opa, quem é essa senhora aqui? Eu quero ser amigo dela. Direto. Eu vi você. A maneira como você fala já é a voz do trovão com alegria. É isso que é legal. A voz do trovão com alegria, não é a voz do trovão que assusta. Que assusta, que bateu. A voz do trovão que apavora todo mundo. Eliane, eu ouvi falar que você é da frequência matricial dos ultras. Sim. O que significa isso? Significa que eu sou a primeira identificada com essa frequência. Depois do Urandir e dos filhos dele, eu fui a primeira. Então eu sou a matriz de todos os outros, né? E na verdade sempre sou eu que agora estou treinando os outros, as outras pessoas, né? Quando sou chamada para isso. Maravilha. Você tá vendo os outros aqui agora? Eu tô. Eu tô. Você pode falar um pouco disso? O que está acontecendo? Eles estão gostando da conversa, eles estão aprovando, eles estão te trabalhando. Tem um deles aqui que é o teu outro amigo. Ele andou agora, ele tá vindo aqui pra frente, tá? Ele mandou um flash prata, mas a cor dele é clarinha. É um laranjinha, assim, meio amarelado. Oh, meu Deus. Amareladinho, assim. Ele tá bem aqui na frente. Ele andou, tá entre você e eu agora. Você tem um ultra amigo que anda com você. O que é um ultra amigo? Ultra amigo é aquele que tá sempre no teu campo. Sempre vai estar. Os outros ultras vão e vêm. Por exemplo, você tá sendo... Eles vão mexer com você, vão trabalhar em você alguma coisa. Pode vir 1, 2, 3... Eles vão ficar num período e vão embora. Esse não. Esse vai ficar eternamente com você. É o teu guia. É o famoso anjo guardião? É o famoso anjo da guarda. Só que eles não se mostram para todos. Às vezes eu vejo a pessoa, eu vejo os outros trabalhando, mas eu não sei se aquele ultra amigo, se ele está perto. Porque algumas pessoas, os anjos da guarda, que são aqueles que dizem, o anjo da guarda está apavorado comigo, eles se afastam. Então eles não se manifestam, embora estejam por perto. Então não é todos assim que a gente vê, que a gente pode dizer com certeza que tem um ultra amigo ali. Mas o seu está bem próximo do seu campo. Isso é muito bom. Esse ultra amigo é o que dá a informação da frequência de onda? Pode ser ele, mas pode ser outro. Pode ser outro. Okay. Normalmente vai ser ele, mas pode ser outro. Não obrigatoriamente. Então, eu tô aprendendo... Só um pouco. O ultra que vai dar a frequência de onda é o ultra da pessoa que você está tirando a frequência de onda. Então, os ultras que estão no campo da pessoa, não no seu campo. Você vai bater a foto, para a frequência de onda, a gente bate a foto. Sim. Né? Precisa ser uma câmera digital. Sim. Né? E a gente precisa provocar a presença dos ultras. Então, ele vai estar no campo da pessoa que você que a gente está vendo a frequência de onda. Então, normalmente tem 3 igual com o mesmo desenho. A gente confere
Não, essa aqui é a frequência de onda. Foi isso que aconteceu comigo quando o Cássio foi lá na minha Cira França, quando ele tirou a minha frequência de onda. Foi assim, então verifica todos os outros que estão no campo. Vê quais são os desenhos repetidos, tem que ter 3 repetidos, aí está confirmado. Essa é a tua frequência de onda. E você sabe o que é uma frequência de onda? Tô aprendendo. A frequência de onda é a sua assinatura cósmica, a sua assinatura no universo. Você aqui assina com a letra, né? Sim. Agora, os nossos amigos, os nossos parceiros, eles vão te identificar pela sua frequência de onda. Que ela é inmodificável. E é única. Não existe ninguém no universo, nos todos os anéis, que tem uma assinatura igual à sua. Poderá ter parecida, que aí vai ser partícula, né? Poderá ser parecida, mas nunca igual. Legal essa informação. É como essa letra, você assina. Assinatura. É aquilo ali, não tem outra assinatura a não ser a do Jorge, né? Então é isso. Maravilha. Tem discussão, ou não? Não la cosa. É isso. Então, assim, o que eu gostaria de acrescentar, assim, trabalhar com os outros é trabalhar ligado à natureza. Porque eles são ligados à natureza. Não que eles não vão na sua casa, nas grandes cidades, eles estão em todas, né? Pude comprovar. Quando eu entrei para Dáquila, o Rafael André falou, verifica tudo que a gente está falando. Teste. Eu peguei e testei na hora e vi os outros na hora pela câmera. Eu estava dentro do apartamento. E eles estão lá, estarão lá. Então, no apartamento, eu vi Ultra no parque, no meio de Paris. No chuveiro, você olha pra cima, eles adoram uma eletricidade. Eles gostam do chuveiro, eles adoram uma eletricidade. Eles ficam ali, olha assim, tem um monte. Se você pensa que você vai no banheiro e você tá sozinho, tá não, cidadão. Tá todos eles querendo ir junto com você. Vocês viram a grandiosidade dos relatos da Eliane do Canto? É impressionante essa entrevista. A maneira como ela aborda o assunto não tem como ser uma mentira. Não tem. Quando você analisa os gestos, comportamento, a voz da Eliane do Canto, quando você se deixa embarcar nas experiências da Eliane do Canto, é incontestável. E aqui eu estou me colocando de uma maneira neutra. Estou me colocando de uma maneira neutra, porque esse episódio não é para falar das minhas experiências. A ideia não é te convencer, mas sim de relatar uma parte dessas verdades que foram ocultadas, que foram reconfiguradas em várias disciplinas diferentes. Esse assunto dos ultradimensionais, dos energéticos, da luz, eles foram abordados em outros lugares, em outras escolas, de maneiras diferentes. E olha como é simples. Então essa entrevista ela é muito importante para te presentear desta verdade que foi oculta e que não é mais. Desta verdade que foi mistificada e agora desmistificada. Por isso, essa entrevista ela é importante. Eu vejo a Eliane do Canto como uma testemunha. É óbvio e é claro que os seres humanos não estão e nunca estiveram sozinhos no cosmos. É óbvio. Você só precisa de 7 minutos para provar isso. 7 minutos. Então eu finalizo por aqui esse primeiro episódio com a querida Eliane do Canto e te proponho uma reflexão séria sobre os ultradimensionais, sobre tudo que foi falado nessa entrevista. Qualquer dúvida é só me procurar.